O Evangelho é uma boa notícia, não apenas notícia. Fala galera, nesse vídeo eu vim falar com vocês um pouquinho do contexto aonde o Evangelho se encontra para que a gente possa enxergar ele como uma boa nova. Para isso eu vou começar com uma ilustração para que você venha entender a importância do contexto. Bom, supomos que em um país faz 10 anos que não chove. E vamos supor que um estrangeiro de outro país vem nesse país e não sabe esse contexto de sequidão do país, de que não chove. E certo dia finalmente chove. Certo dia finalmente chove e o povo daquela cidade, ele sai espalhando, sai comemorando. Aí eles saem espalhando dizendo, choveu, que boa notícia. Aí sai no jornal, sai em todo lugar que choveu. Aí o estrangeiro que veio de outro país, né, ele não vai entender por que o fato de ter chovido é uma boa notícia. Talvez no país desse rapaz, desse estrangeiro, a chuva era constante, chovia de mês em mês, mas nesse país não, fazia 10 anos que não chovia. Então para esse rapaz, o fato dele não entender o contexto por trás, ele ouve essa notícia de que choveu como só uma notícia. Ele não entende que é uma boa notícia. Uma frase do Timothy Keller diz assim: se você não compreende a ira de Deus, um dos aspectos da boa nova, ou não crê nela, o evangelho não o empolgará nem o comoverá. Então, gente, a gente precisa entender o contexto onde o evangelho se encontra, tá bom? Pra gente entender que ele é uma boa notícia. E qual é o contexto? O contexto é o caos oriundo do pecado original, a queda. Se você for ler Romanos capítulo 1, do verso 18 ao 32, resumidamente vai estar falando sobre que a criação está sujeita à vaidade quanto ao homem, que está alheio ao seu Criador em rebeldia para com os seus decretos e é alvo da ira vindoura. E uma parte da natureza do Evangelho diz que em Cristo nós somos salvos da ira de Deus, como diz em Romanos 5:9. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. E 1 Tessalonicenses 1:10 também fala sobre essa boa notícia de que em Cristo nós somos salvos da ira vindoura. Diz assim: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. E se você for ver a definição de evangelho, né, no original, significa isso mesmo, boas novas, boa notícia. Mas como a gente vai entender que é uma boa notícia se a gente não entender o contexto por trás, né? A queda, o pecado que veio e que nós, por natureza, estávamos condenados, estávamos destinados à ira de Deus. Só que agora, né, o evangelho ele é um anúncio que diz que em Cristo nós somos salvos da ira. Só que ele não se resume só nisso, é uma parte da natureza da boa nova do evangelho. Então quando a gente for pregar o evangelho, a gente não pode enfatizar só uma parte. Outra parte dessa boa notícia, como diz em Colossenses 1, do 15 ao verso 22, vai falar que o evangelho é uma boa notícia, que ele diz respeito da revelação de Deus em Cristo e de sua boa criação. Então, gente, quando alguém for pregar o evangelho, né, é muito importante que a pessoa contextualize, mostre, né, a questão da queda, do pecado que entrou no mundo, porque se a gente só contar a parte boa, a pessoa vai entender só como uma notícia, não como uma boa notícia, porque ela não entendeu o contexto, ela não entendeu que ela estava destinada à ira de Deus, né, mas que agora em Cristo ela pode ser salva. Então, é importante a gente contextualizar, a gente pregar o evangelho completo. Para pensar, uma última ilustração aqui. Se você olhar para o céu de dia, naquele sol do meio-dia, você vai ver alguma estrela? Não. Muito possível que não. Mas as estrelas não estão lá? Estão. Só que por conta da luz não tem como ver. Quando a gente consegue ver as estrelas melhor? À noite, quando o céu está tudo escuro, as estrelas ficam em evidência. E a gente contextualizar o evangelho, mostrar a ira de Deus, é como se a gente estivesse pintando um quadro preto. Um quadro totalmente preto, escuro, sem esperança. E aí quando a gente apresenta o evangelho para a pessoa, depois de contextualizar, mostrar a questão do pecado no mundo que entrou, mostrar a consequência, quando a gente mostra a boa notícia de que em Cristo nós somos salvos da ira de Deus, a boa nova, a redenção, a salvação fica em evidência, a pessoa consegue compreender e se alegrar com isso, e crer, né, e receber não só como uma notícia, mas como uma boa notícia. E a partir disso a gente consegue pregar para a pessoa o arrependimento, porque se você só mostrar a parte boa, ela não vai entender que ela precisa se arrepender. A gente tem que mostrar o contexto por trás. E assim, na verdade, ela vai compreender realmente, né, que o evangelho é uma boa notícia. Daí o livro de Romanos vai conseguir te ajudar a compreender melhor. Paulo, ele mostra isso, ele fala ali da ira de Deus, mas ele fala da justificação que vem pela fé, né? E isso é uma boa notícia. Enfim, gente, é esse o vídeo, espero que tenham compreendido.
Entenda que o evangelho, ele é mais do que uma notícia, ele é uma boa notícia, mas busque entender o contexto por trás e quando alguém for pregar, que pregue o evangelho completo.